Então, pessoal, no caso do nosso índice ser um número ímpar, o que fazer? Bom, o princípio é o mesmo, né? Se nós tivermos, por exemplo, uma raiz, agora índice ímpar, a gente chama de cúbica, quinta, sétima, e assim por diante. Se a gente tiver aqui a raiz cúbica de 8, então, quantas vezes eu vou repetir o número para saber se ele é a raiz ou não? Vou repetir o número n de vezes, que é o índice. Então, vai ser um número vezes ele mesmo, 3 vezes, que tem que dar o 8. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes para dar o 8? É o 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica do 8 é o 2. Bom, gente, para a gente relembrar como é que se faz para... Ah, professora, eu não sei de cabeça qual é a raiz quadrada de 16, ou qual é a raiz quarta de 16, ou a raiz cúbica de 8. O que a gente faz? A gente vai fatorar o 8. Lembram da fatoração? Ó, por quanto dá o 8? Dá por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá 1. Né? Então, se eu quero cúbica, ó, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, é o 2, tá? Se eu quiser o 16, vamos fatorar o 16. 16 dá por 2 e dá 8. Dá por 2 que dá 4. Igual lá em cima daí, ó, daqui pra baixo. Dá por 2 que dá 1. Então, se for a raiz quarta do 16, é 2 porque é 4 vezes. Né? Se for a raiz quadrada do 16, aí eu tenho que pegar em conjuntinhos de 2 em 2, ó. 2 conjuntos de 2 e 2 conjuntos de 2. Um conjunto de 2, um conjunto de 2. E aí fica a raiz quarta de 16, que é 2. Ok? A gente fatora assim, quando não lembra. Só para refrescar a memória de vocês aí. Beleza. A raiz cúbica de 8 é 2. Mas, e a raiz cúbica de menos 8? Ela não existe em reais igual no anterior? Existe, né? Porque agora, como o índice é ímpar, eu vou multiplicar um número ímpar de vezes o sinal de menos ou o sinal de mais, no caso. Se for um sinal de mais, é mais vezes mais que dá mais. Mais vezes mais que dá mais. Ó. Mais com mais dá mais, que com mais dá mais. Agora, se for menos 8, eu tenho 3 números que multiplicados dão menos 8, não mais o 8 positivo, agora o 8 negativo. Só que se eu tiver então menos aqui, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, eu posso multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes e o sinal do resultado dá negativo. O valor absoluto é o mesmo, né? Só vai mudar o sinal. Então, o valor que eu vou estar multiplicando aqui é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4, e mais 4 vezes menos 2, que vai dar menos 8. Aqui era a multiplicação dos sinais, ó. Aqui é a multiplicação dos sinais, já vou botar no ano. E aqui o resultado dessas multiplicações aqui, que deu menos 8. Portanto, a raiz cúbica de menos 8 agora é menos 2, beleza? Se eu tiver uma raiz quinta, eu vou fazer uma raiz quinta grandona aqui de 3.125. Isso vai dar 5, pois 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e vezes 5 dá 3.125. Agora, se for menos 3.125, quanto vai dar a raiz quinta de menos 3.125? Vai dar menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vai dar menos 3.125, tá, gente? Então, essa é a diferença dos índices. Se o índice for par, a gente tem que prestar muita atenção, porque daí o radicando não pode ser negativo. Agora, se o índice for ímpar, aí o radicando ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz, tá? E é importante a gente notar a diferença entre duas coisas agora. Só para vocês ficarem
craques, que se eu tiver menos a raiz quadrada de 9, isso é o quê? Quanto dá? Quanto é a raiz quadrada de 9? Vamos esquecer esse sinal, porque ele não está dentro da raiz, ele está lá fora. Então, a gente pode esquecer dele aqui. Quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Beleza. E lá fora tinha um menos, então continua menos ali. Agora, se eu tiver isto daqui, olha só, o menos dentro da raiz quadrada, índice par, se o índice for par e o radicando negativo, então isso aqui não existe nos reais, não existe em R, certo? Essa diferença é bem importante. O menos pode vir fora, aqui fora, mas lá dentro, se o índice for par, ó, não pode, tá certo? Então, esse era o conteúdo, tá? De radicais. Então, vamos revisar o que a gente viu. Se o índice for par, a gente tem que cuidar com o sinal do radicando, né? Só vai existir se o radicando for positivo. Agora, se o radicando for negativo e o índice for ímpar, existe, né? Aí a gente vai ter que fazer para ver quanto dá. Então, com o índice ímpar, eu posso ter radicando tanto positivo quanto negativo, tá? Que vai existir o resultado, mesmo que não seja um número inteiro, e isso a gente já viu na matéria anterior, né? Durante as aulas no começo do ano. Eu vou passar uns exercícios para vocês, deem uma olhada aí no questionário, na atividade, que vai estar tudo descrito direitinho. Beijos, espero que vocês tenham entendido. Quero tudo isso copiado no caderno, com bastante capricho, tá? Não precisa me enviar, por enquanto, a foto do conteúdo, tá bom? Beijos e até mais!